pessoal, sejam bem-vindos ao canal do PGCN aqui no YouTube. Meu nome é Daniel Santos, sou aluno do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais aqui da UENF e hoje, nesse vídeo, vou falar um pouco sobre densidade e algumas técnicas que são utilizadas para medir a densidade de um gás. A densidade pode ser definida por uma relação existente entre massa e volume de um material, dada a uma certa pressão e uma temperatura. Ela pode ser representada pela expressão a seguir, onde D minúsculo é a densidade, M minúsculo é a massa, V é o volume e no Sistema Internacional de Medidas a densidade é dada por quilograma dividido por metros cúbicos. A densidade de um gás pode ser representada pela densidade absoluta ou densidade relativa. Como vimos anteriormente, a densidade é uma grandeza que depende do volume, e o volume de um gás depende do recipiente o qual ele está armazenado. Portanto, não é possível utilizar a expressão anterior para se fazer o cálculo da densidade de um gás. Para isso, é necessário utilizar a lei dos gases ideais, também conhecida como equação de Clapeyron. Essa equação pode ser representada abaixo por PV igual a nRT. Então, temos que a equação de Clapeyron é representado por P, que é a pressão, V é o volume, N é o número de partículas, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura. O N pode ser definido como a razão entre o M minúsculo e o M maiúsculo, onde M maiúsculo é a massa molar, M minúsculo é a massa e, a partir de algumas manipulações matemáticas, chegamos numa expressão da densidade absoluta, onde temos P, que é pressão, multiplicando por M maiúsculo, que é a massa molar, dividido por R, constante universal dos gases, vezes T, que é a temperatura. A partir dessa expressão, podemos calcular, então, a densidade absoluta de um gás. A densidade relativa de um gás relaciona as densidades absolutas de cada gás. Ambas têm que estar nas mesmas condições de temperatura e pressão e podem ser calculadas pela seguinte expressão: o delta igual à densidade absoluta do gás 1 dividido pela densidade absoluta do gás 2. É importante ressaltar que a densidade relativa é uma grandeza adimensional, ou seja, ela não tem unidade de medida no sistema internacional. Ela é utilizada apenas como fator de comparação entre as densidades absolutas de cada gás. Atualmente, temos diversas técnicas que são aplicadas na medição da densidade gasosa. Aqui nós vamos destacar algumas dessas técnicas que foram se desenvolvendo durante os anos. A aplicação dessas técnicas depende da área e do experimento que vai ser realizado. Em 2007, Coit publicou um estudo onde foi desenvolvido um sistema de medição simultânea para medir densidade instantânea, viscosidade e a taxa de fluxo de gases. Outro estudo, publicado por Cell em 2011, também desenvolveu um sistema de medição simultânea da densidade e viscosidade em gases, utilizando um ressonador de quartzo. Em 2021, mais recentemente, foi publicado um outro trabalho para a medição da densidade de um gás por meio da análise de Fourier de interferogramas. E ainda em 2021, foi publicado um trabalho analisando as estruturas de densidade na termosfera marciana, utilizando medições do acelerômetro Trace Gas Orbiter. Para conhecer um pouco mais sobre as técnicas que são utilizadas na medição da densidade gasosa, escolhemos este estudo entre os artigos que foram citados anteriormente. Neste estudo foi desenvolvido um sistema de medição simultânea da densidade, viscosidade e fluxo dos gases. Esse estudo foi publicado em 2007 na revista Sensors and Actuators A Physical, pelo Koichi Igarashi, que pertence ao Instituto de Tecnologia de Tóquio, no Japão. Então, nesta técnica que foi desenvolvida neste trabalho,
Esse sistema de medição simultânea é capaz de medir ao mesmo tempo a densidade instantânea, viscosidade e o fluxo do gás que está passando pelo experimento. Uma das vantagens desse sistema, que é destacada pelos autores, é que ele requer pequenas quantidades do gás que vai ser estudado. A medição do fluxo do gás é por meio de uma câmara isotérmica e a medição da densidade foi realizada utilizando um microanemômetro. Esse microanemômetro utilizado neste estudo foi fabricado com uma linha fina de platina, utilizando técnicas que são implementadas na microfabricação. Esse microanemômetro, então, foi instalado em um canal de fluxo bicilíndrico e depois ele foi instalado junto a um sensor de pressão diferencial. Aqui nesta figura podemos ver a representação de um diagrama esquemático do microanemômetro que foi fabricado para realizar o experimento. Aqui nesta outra imagem podemos ver uma fotografia do microsensor anemômetro, já instalado junto ao sensor de pressão diferencial. Nesta outra imagem, então, temos o microsensor anemômetro na parte superior da imagem e o sensor de pressão diferencial na parte inferior da imagem. Essa combinação é denominada no trabalho de sensor combinado. É então neste sensor que vai ser realizada a medida da densidade do gás que vai passar pelo experimento. Aqui nesta outra imagem temos uma representação esquemática do aparato experimental que foi utilizado para realizar as medidas simultâneas. Então, nós temos aqui da esquerda para a direita, na parte superior, o computador que foi utilizado no equipamento. Na parte inferior, então, nós temos a fonte de gás, um regulador de pressão, uma válvula de segurança. Depois, nós temos a câmara isotérmica, um sensor de pressão, uma segunda válvula de segurança, uma válvula variável e o sensor combinado. A princípio, para se determinar a eficácia do sistema, foi utilizado o ar para realizar as medições simultâneas. A partir da figura que está representada ao lado esquerdo, podemos observar que os resultados das medições se aproximam dos valores de referência. Com os resultados experimentais obtidos na medida do ar, foi realizado o mesmo procedimento para realizar as medidas simultâneas utilizando dióxido de carbono. Então, novamente observando os gráficos na figura ao lado esquerdo, podemos observar que os resultados se aproximam dos valores de referência da densidade e viscosidade do dióxido de carbono. Concluiu-se então nesse estudo que foi possível desenvolver uma técnica considerada eficaz para a medição simultânea da viscosidade, fluxo e da densidade dos gases. Esses resultados obtidos com a densidade e viscosidade se aproximaram dos valores de referência do ar e do dióxido de carbono. Então, neste breve levantamento que foi feito sobre as técnicas que são utilizadas na medição da densidade gasosa, notamos que existem alguns tipos diferentes de técnicas e que essas técnicas variam de acordo com as aplicações que vão ser feitas e muitas vezes são utilizadas em medições simultâneas numa mesma técnica. Essas técnicas também são desenvolvidas e aperfeiçoadas de acordo com o tipo de aplicação e estudo que vai ser feito. Aqui então nós temos as referências que foram utilizadas para a realização desse vídeo. Todos esses artigos podem ser encontrados na base de dados Science Direct, Scopus e Web of Science. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal do PGCN, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. E até uma próxima oportunidade. Obrigado.